Muito boa noite, 23 horas, início do nosso estudo no Evangelho no Lar. O estudo do Evangelho no Lar é uma prática muito simples proposta pelo Mestre Jesus quando ele esteve conosco aqui na Terra. Ele estava na casa de Pedro e lá, depois de uma refeição, começaram aquelas conversas familiares onde cada um fala mal do outro. E aí Jesus pediu a Torá, pegou um trecho, leu e comentou. Então a doutrina espírita resgata essa prática e propõe a gente fazer isso na nossa casa, num dia certo, num horário certo e que não passe de meia hora. A gente usa um livro de página, aqui eu estou usando o Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e estou usando também o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você pode usar qualquer livro de sua religião, a Bíblia, a Torá, qualquer um. E a gente deixa um copo de água conosco, eu deixo uma garrafa, né? Que aí depois eu vou bebendo aos poucos, mas deixa um copo de água conosco e no final do Evangelho a gente bebe essa água, que ela foi fluidificada pelos espíritos que aqui estiveram conosco. Então a gente lê a página, faz uma prece, tece alguns comentários, lê o Evangelho, faz alguns comentários. 5 minutos antes de acabar a gente faz uma vibração e depois faz uma prece de encerramento. É algo muito simples, recomendo a você fazer também aí na sua casa, no seu escritório, num dia e horário previamente combinado, estabelecido, e você não pode furar. Então nós vamos ler a página O Senhor dá sempre, do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aí ele destaca um pedacinho do Evangelho, e depois Emmanuel pega esse pedacinho do Evangelho e expande ele para o nosso entendimento. O Senhor dá sempre, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Isso foi dito por Jesus e registrado por Lucas no capítulo 11, no versículo 13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também nos círculos de luta planetário, acontecimentos que nos parecem desastrosos, tipo a Covid que a gente está vivendo, há atividades particulares representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades em ordens coletivas constituem enorme benefício público. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueça de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo
é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho, da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Mais oportuna é impossível essa página. Então eu vou convidar a todos para fecharmos os nossos olhos, para agradecermos a Deus a bênção da vida, a oportunidade de estarmos encarnados neste planeta, neste momento, ao nosso corpo físico perfeito, a nossa mente desembaraçada, a nossa inteligência vivaz. Agradecer a Jesus a oportunidade que Ele tem nos dado de forma recorrente, quase infinita, de continuarmos nossa trilha na senda do bem, por não desistir de nós e por nos carregar em seu colo naqueles momentos de maior dificuldade de nossa vida. Agradecemos também ao nosso espírito guardião, comumente chamado de anjo da guarda, porque ele nos conhece desde o início dessa nossa existência e vem trabalhando ardorosamente para nos fazer permanecer no caminho do bem. Perdoe a todos três, peço perdão a todos três pelos erros e enganos que cometi nessa existência. E agradeço a todos vocês, a todos os bons trabalhadores, a todos os irmãos que já se encontram na espiritualidade amiga, que vem atuando no meu amparo, no meu socorro. Obrigado a todos vocês. Permaneça conosco no estudo do Evangelho do Lar desta noite. Ficai conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. A página da noite, ela fala, que a gente, se um pai terreno, o Senhor dá sempre, se um pai terreno não deixa de favorecer o seu filho, e olha que nós somos bem ignorantes, bem brutos e bem atrasados, o que é que Deus não faz por nós? Ele faz coisas que a gente não tem ideia. O problema é que a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma, e não é assim que funcionam as coisas. Quando a gente está doente e a gente pede a saúde, Senhor, me dá saúde, por favor, ou a do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu filho, do meu irmão. Às vezes aquela doença é o melhor para aquele irmão nosso, para ele refletir sobre a sua conduta. Quando a gente está desempregado e pede a Deus, Senhor, me arrume um emprego e tal, e aí logo que a gente começa a trabalhar, a gente começa a falar mal daquele emprego, dizendo que bosta, que tem que acordar cedo, que tem que pegar ônibus lotado, que tem que isso, que tem que aquilo. E a gente não se dá conta que aquele período que a gente ficou parado era para a gente refletir sobre essa nossa postura e essa nossa conduta. Tem gente que fala assim, não, se eu ganhar na loteria eu vou montar uma creche, mas ele não dá 1 quilo de arroz, nem 1 quilo de feijão para alguém que esteja necessitado. E se você não faz no pouco, você com certeza absoluta não vai fazer no muito. Entendeu? Não vai fazer no muito. Comece a praticar no pouco. Aí talvez, quem sabe, você fará a diferença quando tiver no muito. E a gente estava no Evangelho, a gente está no capítulo 7, bem-aventurado os pobres de espírito, já estamos na instrução dos espíritos, e falando sobre o orgulho e a vaidade, agora a gente tem um texto de outro espírito. Na semana passada nós lemos um, e agora a gente vai ler sobre o texto de Adolfo, bispo de Argel.
ele é da cidade de Marmandé, 1862. E esse bispo traz para a gente o seguinte: homens, por que vos queixardes das calamidades que vós mesmo amontoartes sobre as vossas cabeças? Falando da Covid, hein? Ele não está falando da Covid não, mas olha que o texto todo vai falar da Covid. Homens, por que vos queixardes das calamidades que vós mesmos amontoartes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem incriminar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho és a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Tendes um só meio para isso, mas infalível. Tomarde para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Lê que rendes repetidos ou falseados em sua interpretação. Lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos, em vez daquilo que toca o coração. Porque fazeis do vício, na opulência, objeto das vossas adulações, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas lhe serão abertas. Todas as considerações voltar-se-ão para ele, ao passo que mal se dignam saudar o homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração dispensada aos outros é medida pelo peso do ouro que possui ou pelo nome que usam, que interesse eles podem ter em se corrigir de seus defeitos? Outra seria a situação se a opinião geral fustigasse o vício dourado tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixardes que as necessidades materiais sobrepujam o bom senso e a razão? Porque cada um quer elevar-se acima de seu irmão. Hoje, a sociedade sofre as consequências desse fato. E se a gente analisar tudo que eu li até agora, é exatamente por conta disso que a Covid está aí, porque a gente é egoísta, a gente é prepotente, a gente é arrogante, a gente está preocupado com o nosso umbigo e não com o próximo. E se a pessoa tiver dinheiro, a gente faz todas as referências para ela. E se ela for um duro ferrado, a gente nem olha na cara dela. Quantos passam pelo porteiro do prédio e não dão bom dia?
Quantos descem no elevador do prédio e não dão bom dia? É incrível o ser humano. Entra o companheiro no elevador com a gente dá bom dia e a pessoa não responde. Na rua, quem dá bom dia pro cara que está varrendo a rua? Fala a verdade, do fundo do seu coração. Quem dá bom dia para ele? Quem dá bom dia para a moça do metrô que está vendendo o bilhete, para o segurança que está do outro lado da catraca? Quem dá bom dia? Para o motorista do ônibus, para o trocador, para quem está organizando a fila? Quem dá bom dia para essas pessoas? De verdade. Para o porteiro do prédio, para o segurança do prédio? Quem faz isso? Não esqueceis que tal estado de coisa é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porque Deus sempre castiga os soberbos. Se por vezes deixam que subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de vez em quando lhe desfere no orgulho para os advertir. Mas em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, Deus a revira completamente, sendo-lhes a queda tão mais terrível quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males. Um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos teus verdadeiros deveres. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas em face da eternidade. Dir-te-ão que, no além, o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seu irmão será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, ver-se-ão obrigados a obedecer aos seus servos, que finalmente a caridade e a humildade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. E o interessante dessa mensagem não é que a gente tem que andar pela rua vestido igual um mendigo, passando fome, sofrendo com as mazelas da vida. Não é essa a proposta de Deus, não. Deus quer que você tenha dinheiro, Deus quer que você tenha abundância, Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você tenha tudo isso para que você auxilie seus irmãos em humanidade. Não é para você pegar todo o seu dinheiro e dar para alguém. Não é essa a proposta. A proposta é que você ganhe cada vez mais dinheiro para ajudar um maior número de pessoas possível, sem deixar de gozar todos os benefícios que o dinheiro lhe traz. Se você pode morar num local melhor, more. Se você pode ter um carro melhor, tenha. Se você pode viajar todos os meses, ou uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses, viaje. Mas atenda a todos aqueles que chegarem até você necessitado. Porque você não sabe por qual razão que aquela pessoa chegou até você. Mas Deus, sabendo que você está em abundância e que aquilo não irá lhe fazer falta, vai dar um jeito daquela pessoa chegar até você no momento oportuno.
Se você tem condições de ganhar dinheiro, faça esse dinheiro trabalhar para gerar emprego e renda. Permita a um pai e uma mãe de família a ganhar um dinheiro honesto através do trabalho digno que dê a ela condições de sobreviver melhor do que em outras condições e outras realidades. Então, não pense você que Deus é contrário ao dinheiro, que você tem que dar tudo para a igreja, que não é verdade isso não. Isso é golpe. Golpe dado pela Igreja Católica desde sempre, golpe dado hoje pela Igreja Evangélica desde sempre. Pensa, se ao invés de você pegar 10% e dar de dízimo para a igreja, você pegasse 10% e comprasse de cesta básica e pessoalmente fosse até uma comunidade carente e lá doasse para uma família, Deus ficaria triste contigo? Acho que quem ficaria é o pastor, que não vai andar de Mercedes-Benz, porque aquele monte de fiel não vai dar dinheiro para ele. No ano de 1999 para 1000, a Igreja Católica propôs a todos os seus fiéis que passassem todos os bens para o nome da igreja, porque o mundo ia acabar. Mano do céu, aquele pessoal era muito ingênuo. Porque eu ia perguntar para o padre, vem cá, se o mundo vai acabar, para que eu vou passar para a igreja? Deixa acabar no meu nome. Mas aquele povo era muito ingênuo e a igreja era muito maliciosa e muita gente passou todos os bens para a igreja achando que o mundo ia acabar. Deus não quer que você escolha o caminho mais fácil. Ele quer que você escolha o caminho mais produtivo. Se você está afim de dar dinheiro para algum lugar, dê pessoalmente para quem precisa. Procure buscar pessoas que estão realmente em dificuldade. E agora na Covid tem muita gente em dificuldade. Ao invés de você pegar o seu suado dinheiro, 10% e dar lá para a sua igreja, você dá uma banana para a igreja e dá para uma família que precisa. O seu bem será... O bem que você vai proporcionar será ainda muito maior. Entendeu? Então, são essas coisas que têm que ser considerada, elucidada e esclarecida. O Evangelho fala, na página de abertura fala, tudo que a gente pede a Deus, Ele dá a gente. Absolutamente tudo. Não existe uma oração que não é atendida. A questão é que nem sempre ela é atendida da maneira que a gente quer, mas ela é atendida da maneira que a gente precisa para que venhamos a melhorar, para que venhamos a ser pessoas melhores. E o Evangelho vem falando do orgulho e da vaidade na palavra do bispo, mostrando para a gente que tudo que a gente está vivendo hoje em função da Covid é plantado pelo bicho-homem e está sendo colhido pelo bicho-homem. Segundo Divaldo Franco, e você pode pesquisar na internet aí, colocar coronavírus, guerra nuclear. Era para ter tido uma guerra nuclear no nosso planeta, mas isso ia atrasar demais o mundo. E optou-se na espiritualidade por trazer o vírus e apacentar o coração de todos os homens, em todas as nações, em todos os países, e foi o mal menor. Eles escolheram desta maneira porque entenderam que seria uma forma menos dolorida do planeta atravessar essa fase. Hoje eu vi na reportagem do jornal, 605 mil brasileiros desencarnaram por conta da Covid. Negligência dos governos, negligência de autoridades e tudo mais. Mas as autoridades estão lá porque o povo vota nas autoridades. Eles não tomaram o poder. Não existe ditadura no Brasil. Existe o brasileiro que joga seu voto fora em troca de uma dentadura, em troca de um tijolo, em troca de uma consulta médica. E aí, obviamente, esses políticos não vão estar preocupados com a nação, e sim com a sua reeleição. Ok? Pense nisso nas próximas eleições
e faça o que a sua consciência mandar. Meu relógio já me avisou que falta 5 minutos para terminar e a gente normalmente faz uma vibração nesse momento. Eu fazia vibração exclusivamente pelos desencarnados da Covid, mas uma pessoa muito cara, muito especial para o meu coração falou: por quê? Por que não fazer pelo mundo todo? Então, eu vou convidar a todos os presentes, encarnados e desencarnados, e quem estiver na internet, a fechar os olhos conosco e imaginar sair de nosso coração uma luz violeta. Uma luz violeta que é atribuída a Saint Germain, que é uma luz de transmutação, aonde ela transcende, transforma, ela troca toda uma energia negativa por uma energia positiva, por uma energia de amor, de felicidade, de paz. E a gente vai se ver envolto nessa luz violeta. E à medida que a gente respira, colocamos para dentro de nós esse ar de cor violeta. E na hora que nós expiramos, na hora que nós colocamos para fora, essa luz aumenta de tamanho. À medida que a gente expira, ela entra para dentro de nós na cor violeta, nos curando, nos apacentando, nos transformando, nos aliviando. E à medida que a gente expira, a gente amplia essa luz e ela agora já tem o tamanho de nossa casa. À medida que expiramos e inspiramos, ela vai pulsando com a nossa respiração, ampliando de tamanho e agora já envolve as casas vizinhas, o prédio onde nós residimos, a rua onde estamos, o bairro onde moramos. Ela agora já toma a cidade de São Paulo e vai transmutando todas as energias, vai apagando todos os miasmas, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as tristezas, e vai se ampliando para a cidade de São Paulo. E agora já podemos ver todo o Brasil envolto nessa luz violeta de Saint Germain, transmutando todas as energias negativas em energias positivas, curando, aliviando as dores, modificando os pensamentos daqueles que estão na amargura, na tristeza, no sofrimento, trazendo a eles paz de espírito, acalmando as suas mentes e os seus corações e, quem sabe, fazendo-os dormir para relaxar e refletir sobre a sua vida. À medida que expiramos, ela já toma todo o globo terrestre. E podemos ver o planeta Terra todo envolto na luz violeta. Assistimos a figura de Saint Germain do lado de fora do globo, saindo de seu coração, essa mesma luz violeta que se junta à nossa e pulsa todo o planeta Terra, aonde todas as criaturas vivas, encarnados e desencarnados, em todas as 7 esferas do globo, recebem essa transmutação de amor, de alegria, de felicidade e de paz. E embalado, Senhor, nessa mente, nessa energia, te agradecemos pela bênção da vida. Te agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que entraram em nossa existência. Te agradecemos, Senhor, pelo estudo do Evangelho no Lar, que recarrega as nossas baterias para a semana que se inicia. Te agradecemos por depositar nesta água tudo aquilo que seja bom, útil e belo para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito, para o nosso espírito. Obrigado, Senhor, por todas as lições que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo que tem acontecido na nossa vida. Obrigado pelo teu amor para conosco. Gratidão eterna, Senhor.
Ficai conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim a gente toma a nossa água e encerra, convidando você a estar conosco na próxima quinta-feira, às 11 horas, para o novo estudo do Evangelho do Lar. Gratidão.